Olha, a gente vai falar mais de 95, muito do Flamengo de hoje, do Independente de hoje e também de um plano que o Flamengo tem, mais um. Quantas vezes vocês já não ouviram essa história de que o Flamengo tem um plano para dominar o futebol brasileiro, porque potencial para isso o clube mais popular do Brasil tem. Este é tema para o Rodrigo Capello, repórter da revista Época, que está conosco ao vivo na redação da Globo em São Paulo. Bom dia, Capello, bem-vindo ao Redação, tudo bem por aí? Bom dia, Rizek. Bom dia, Apolinho e Uchoa. Tudo bem por aqui? Prazer falar com vocês. Capello, que história é essa que você publica no seu blog de mais um plano? Digo mais um plano porque eu, ao longo da minha profissão, já vi algumas vezes o Flamengo anunciar que tem um plano para dominar tudo. Que história é essa? Conta pra gente, Capello. Pois é, esse é um plano estratégico que foi desenhado lá em 2013, quando a gestão do Eduardo Bandeira de Mello entrou no Flamengo. É um plano que é de 13 a 20. Agora chegou 2017, eles fizeram uma revisão desse plano. Então eu fui até o Rio de Janeiro, conversei com a Ernst Young, que é a consultoria que ajudou a fazer esse plano, conversei com dirigentes do Flamengo para entender o que é que tinha mudado, né? E aí tem alguns ciclos muito bem estabelecidos do Flamengo, que o Flamengo passou e ainda passará, né? Em 2013, 14 e 15 foi um período de pagar dívida, cortar gastos, enfim, colocar a casa em ordem financeiramente. 16, 17 já foram anos que ainda tem muita dívida para pagar, mas começaram a fazer alguns investimentos. O plano é que a partir de 2018, então 18, 19 e 20, seja um ciclo virtuoso, que o Flamengo comece a colher os resultados desse empenho financeiro e comece a traduzir isso em títulos. Ok, Capello. E você ouviu alguns personagens para falar sobre isso? Nós temos entrevistas, diretor, é isso? Vamos ouvir então os personagens que o Capello, com quem o Capello conversou. Confira. A nossa tendência é continuar realmente investindo no futebol para ter cada vez mais um elenco mais qualificado. Hoje a gente está entre as maiores folhas do futebol brasileiro e a gente deve continuar nessa condição. A gente desde o início sabe que o nome do jogo aqui é poderio econômico. Isso aí é baseado em vários estudos que nós fizemos. Quem tem mais poderio econômico, no final do dia, tem um time mais qualificado e vai ganhar mais título. Tem um estudo, inclusive feito na Europa, que os times mais ricos, eles ganham 75% das competições de pontos corridos. É nisso que a gente se baseia. O Flamengo agora tem duas etapas ainda nessa fase intermediária, antes dele estar lá nadando de braçada. Eu diria que é o processo da excelência na gestão, da gente aprimorar mais os nossos processos internos, entender melhor a relação de causa e efeito, ter um acompanhamento mais sistemático das metas das pessoas, principalmente no futebol, entender mais como as coisas funcionam no futebol, para desafiar mais as pessoas que são as especialistas no futebol, treinador, diretor de futebol, pessoal da base, prospecção, achar jogador de qualidade. Cada vez mais o Flamengo vai abrir, em relação a outros clubes, uma disparidade econômica financeira que vai permitir ele, tal como um Real Madrid, um Barcelona, um PSG, um Manchester City, um Manchester United, comparando com seus peers dentro de cada país, uma distância que por mais que você tente operar e investir em base e trabalhar em processo, é uma distância que é insuperável do ponto de vista econômico. Essa disparidade já existe hoje de alguma forma. No entanto, o Flamengo entra em campo hoje à noite para tentar o único título de respeito assim da temporada, porque o estadual é para começar o ano, né? Quase que uma coisa, hoje em dia, café com leite, para um potencial que tem o Flamengo. Então, grana, você disparar na grana, nem sempre te ajuda a disparar no futebol, se o futebol não for bem feito. É por aí? É, exatamente por aí. Eu acho que a administração do Bandeira tem sido exitosa. Inclusive, agora está na hora, ele vai ter que sair. E eu acho que já deveria estar trabalhando o nome daquele que vai ser o seu sucessor para que isso não seja interrompido. Eu, por exemplo, na eleição anterior, eu sou conselheiro nato, eleitor, elegível e eleitor. Eu fui o número 1 da chapa do Jorge Rodrigues. Fui opositor ao Bandeira. Hoje eu votaria no Bandeira tranquilamente se ele fosse candidato novamente. Ele não pode se reeleger porque já tem 2 mandatos. Mas ele precisa indicar alguém de peso que a gente compre a ideia para que esse projeto não seja interrompido de repente. Né? O melhor que seja o candidato que eu possa indicar ou qualquer um outro possa indicar,
entra para começar. O Flamengo tem umas coisas esquisitas. O que está dando certo, os caras assumem e abandonam. Uma das falhas que eu vejo na administração do Bandeira todos os demais que estiveram, eles não consideram. E tem pessoas que podem ajudar dentro do clube. Então, eles fizeram um grupo fechado, exitoso, está dando certo, tudo bem. Mas existem pessoas do Flamengo que poderiam ajudar de alguma forma. E eu acho que a oposição que fazem ao Bandeira, por exemplo, hoje, deveria refletir sobre isso. O que eu quero? Eu sou o governo, eles é que mudam. O Bandeira está lá, eu quero o Bandeira. Mas se por acaso o Bandeira sair do Flamengo e entrar um outro com outras ideias, pode piorar o Flamengo. Isso eu não quero. Então, o que eu acho que deve acontecer é o seguinte: até a própria oposição, eles deveriam sentar, achar um nome de consenso que pudesse dar sequência a esse trabalho, para que esse projeto pudesse ir adiante. Indiscutivelmente, o Flamengo foi muito bem na administração do clube e, lamentavelmente, mal no futebol. O Flamengo, com muito dinheiro, contratou muito mal. O exemplo emblemático disso tudo aí é o Conca, né? E vai embora agora sem Mas eu acho assim que, bom, você vê, e o Vasco, obviamente, com muito menos dinheiro, ficou com o mesmo número de pontos no Brasileiro. Quer dizer, eu acho que essa história do Flamengo, digamos, realizar o potencial da sua torcida economicamente, ela é muito antiga até. Na sua época a gente teve, né? O Edmundo, Romário e o Sávio, né? O ataque dos sonhos, aquela coisa toda que todo mundo falava, que se imaginava que ia ser um sucesso danado. E depois a gente vai, digamos assim, no programa a gente vai falar mais tarde, mas está aí o PSG, que não nos deixa mentir, que mostra que o talão de cheque não é a única forma de você ser bem-sucedido. A gente, no começo do ano aqui no Redação, a gente falou muito do Palmeiras, que o Palmeiras esse ano ia conquistar. E também não foi tudo aquilo. E hoje o Palmeiras e o Flamengo provavelmente são os clubes que têm financeiramente a maior capacidade no futebol brasileiro e não se traduziu isso. O Corinthians conseguiu títulos onde se achava no começo do ano que o Corinthians não estaria ali disputando. Enfim, eu acho que essa questão do dinheiro é inegável que você ter jogadores melhores vai realmente te dar uma vantagem. Mas isso não cria um time, né? Uma coleção de grandes jogadores não é um time. Isso o futebol já mostrou e provou isso diversas vezes pelo mundo todo. Então, eu acho que esse projeto, claro que é interessante. Agora, eu acho que há uma certa arrogância em se achar que simplesmente pela grana você vai conquistar o mundo e conquistar o Brasil, porque eu acho que o futebol é mais complicado. Então, o curioso é que pra gente que gosta de futebol desde pequenininho, pelo menos eu penso assim, era muito mais difícil na minha cabeça reconstruir um clube nas suas finanças, né, colocar a casa em ordem, do que montar um time campeão. E a gente está descobrindo que montar um time campeão é complexo pra caramba. É verdade, não basta dinheiro. O próprio campeão mostra isso, o Corinthians. Sim. Perdeu seus jogadores, vários deles. E hoje você pega, tá bem, a opinião ninguém discute, mas o jogo craque do campeonato, eu vi você várias vezes aqui procurando saber, acabou o Cássio, seria o seu craque do campeonato. Aí mudei pro Jô, em cima da hora. Exatamente, mas por que você mudou pro Jô? Falta de opções. Você sabe, na comparação assim, Flamengo com Corinthians e Grêmio, falar depois é muito mais fácil, evidentemente, porque no começo do ano a gente apontava o Flamengo com um potencial bem maior que o do Corinthians. Mas olhando agora, com o fato já acontecido, eu diria que o erro assim do Flamengo na montagem do seu elenco, na comparação com o Corinthians e com o Grêmio, foi trazer jogador que estava com pouca fome. Jogador já com a vida ganha. Eu tenho Giovânio. O que é mudar na vida do Conca, do Giovânio? Você vê o seguinte. Até do Everton Ribeiro. O Flamengo vai disputar o título a partir de hoje. Quem é que está jogando? O pessoal da base. Sim, que tem fome. Exatamente. De mostrar, de ter o seu espaço. Você disse uma coisa que é importante. Futebol, você precisa ter necessidade de ganhar dinheiro. Ou seja, ele precisa ter, como você disse, tem que ter fome. Se você dá um garoto, esse César, o cara está parado há 2 anos. Em qualquer lugar do planeta seria inadmissível botar um cara você botar um cara para jogar uma partida decisiva. Uma rabuda, podia acabar com essa carreira do garoto. Ele entrou lá e jogou normalmente. Partidaço contra o Vitória também fez um jogaço. Exatamente, mas por quê? Porque ele está vivendo isso desde pequenininho ali. Então, entrou o Viseu, esse zagueiro Léo Duarte, ele descobriu agora, o seu Rueda. Ele é melhor do que todos que o Flamengo tentou antes, mas ele é da casa. O pessoal da casa, o Santos nasceu ali, ele conhece, ele está todo dia, ele enfrenta as dificuldades quando a torcida está furiosa da vida, ele está ali, ele vai no supermercado, os caras gritam, ele também grita, ele vive bem. O estrangeiro, eu acho que não é que seja contra a vinda de estrangeiros,
quiser trazer o Messi para o Flamengo, na mesma hora. Ele, Cristiano Ronaldo, eu quero de correndo. Agora, você traz os caras, eles não têm compromisso nenhum. Se ganhar, ganhou. Se perder, perdeu. Se empatou, empatou. Acaba o jogo. Eu, por exemplo, qualquer coisa que eu perca, se eu perder qualquer coisa, a audiência do rádio, se eu perder, eu fico muito triste, eu fico buzina, eu brigo em casa, eu chuto o cachorro. Esses caras perdem com uma naturalidade tremenda. Sai dali, tá tudo bem. Eu acho que olhando hoje a gente pode concluir isso. Muitos jogadores sem fome ali, diga. Uma pergunta tinha para o Capello. Capello,